Oi pessoal, bem-vindos! E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência usando o Prime Gourmet em Gramado. Eu vou explicar para vocês como que nós fazemos a utilização, alguns pontos positivos que eu tive nas minhas utilizações, alguns pontos que não foram tão bacanas e também eu vou falar para vocês uma outra opção que eu utilizei além do Prime lá em Gramado e que eu achei super interessante. Então fica até o final porque tem muita coisa boa. Então, só explicando um pouquinho do Prime para quem não conhece. O Prime é um aplicativo de benefícios onde nós pagamos uma assinatura anual e através dessa assinatura nós temos descontos no estilo compre um e ganhe dois. Esses benefícios, eles valem para gastronomia, atividades de entretenimento, hospedagem e serviços. Vai depender da região que você comprar. Como eu disse, ele vale por regiões. Ele iniciou em Gramado, então ele é muito conhecido lá na região de Gramado e Canela, e depois ele foi indo para os outros estados. Eu paguei uma assinatura que foi o valor de 190 com desconto. Geralmente é o valor de 200 e se você consegue algum desconto, fica no valor de 190. Então essa assinatura que eu paguei, ela vai valer apenas para Gramado e Canela e região. Aqui em São Paulo eu não posso utilizar. Caso eu queira utilizá-lo, eu tenho que fazer a assinatura para São Paulo. Agora falando para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu utilizei o Prime 4 vezes em Gramado. 2 para atrações turísticas e 2 para gastronomia. E aí eu vou trazer a minha experiência com cada lugar que eu fui com o Prime. No caso das atrações turísticas, foi necessário que eu verificasse a disponibilidade dos dias que eu queria ir e que eu fizesse o pagamento antecipado. Então esse é um ponto muito importante para vocês se atentarem. Olhem para ver se tem as datas que você vai estar viajando ali dentro do Prime para as atrações turísticas. Isso também vale para alguns lugares gastronômicos, alguns restaurantes que são mais disputados. Então as pizzarias que são temáticas, alguns fundis, eles também são bem disputados. Então às vezes, principalmente em alta temporada, pode ser que você compre o Prime e aí não tenha a disponibilidade nas datas que você quer. No caso dos restaurantes que eu utilizei, não era necessário fazer o pagamento antecipado. Então era só eu apresentar ali quando eu fosse presencialmente. A minha primeira utilização foi para o Olivas de Gramado. Vou passar aqui valores com o Prime e sem o Prime. Depois eu deixo para vocês uma tabela comparativa, para que a gente consiga ter uma noção melhor da economia real que eu tive. Eu utilizei no Olivas de Gramado e lá o valor unitário estava 169. Para 2 pessoas daria o valor de 338 e eu paguei o valor de 169 para 2 pessoas. Falando um pouquinho do Olivas e da minha experiência. Eu não fiquei muito tempo, então eu só fui ali pro final da tarde, porque eu queria ver ali o sunset. E eu gostei, é um lugar que eu gostaria de voltar quando eu for para Gramado. Então eu super indico, acho que valeu super a pena, eu acho que a economia valeu a pena. E a experiência em si é boa, sabe? O lugar é muito bonito, eu acho que vale. Eles têm um restaurante que eu achei incrível. O restaurante não tá incluso no Prime. A gente acabou fazendo ali uma refeição, porém não estava incluso. Mas eu indico o restaurante do Olivas porque eu acho que foi uma das minhas experiências mais felizes ali em Gramado em questão gastronômica. O segundo lugar que eu utilizei foi o Snowland. E aí eu coloquei o valor que eu paguei, que foi 329 para 2 pessoas, e caso eu não estivesse utilizando o Prime, daria em torno de R$500. Por que eu não coloquei como se fosse o dobro? Eu fiz uma pesquisa antes de fazer a compra do Prime, e aí quando eu entrei ali no site do Snowland, estava em torno de 250 de 259, caso eu fizesse a compra do ingresso direto com eles. Esse caso não acabou sendo 50% do valor, como foi no caso do Olivas de Gramado. Mesmo assim, eu acho que valeu super a pena, foi uma economia super considerável. Caso eu vá novamente para Gramado e eu queira ir para o Snowland, eu utilizaria novamente
o Prime se fosse possível, né? Com essa minha assinatura eu não posso utilizar, porque isso é um dos pontos que eu vou trazer para vocês depois. Quando a gente utiliza o Prime dentro dessa assinatura de 1 ano, a gente não pode fazer a utilização novamente desse cupom no mesmo estabelecimento, tá? Então, caso eu vá para Gramado novamente, eu posso utilizar o Prime, porém não nos mesmos lugares que eu já utilizei. Agora vamos para a parte gastronômica, né? O primeiro restaurante que eu utilizei foi o Café de la Nona, para um café colonial. O valor que eu paguei foi de 119 para 2 pessoas com o Prime, e se eu não estivesse utilizando o Prime, daria ali em torno de 239 para as 2 pessoas. Eu achei que valeu a pena, eu acho que a economia valeu, realmente ali eu considero que foi realmente 50%, então a economia foi super bacana. Com relação à experiência, é um lugar muito legal, assim, fica um pouco afastado, então tem aquela vibe de interior, é bastante animado, eles têm música, porém falando da comida em si, não foi uma comida que me agradou muito, na questão tanto visual quanto de sabor, então não seria um lugar que eu voltaria por conta da questão gastronômica mesmo, que eu acho que não atendeu às minhas expectativas. Em questão de ambiente foi muito legal, mas em questão de sabores ali, eu não gostei muito. O quarto lugar de utilização foi o Récolté, eu não sei pronunciar direitinho o nome deles. E aí, nesse caso, eu vou falar para vocês que não foi uma experiência legal, tanto com o Prime quanto com o restaurante em si. Ele possui 2 unidades que ficam uma do lado da outra, que uma é para fondis e outra é para rodízios. Eu optei para ir na de rodízios, e dentro desse rodízio estava incluso massas e carnes. Quando eu escolhi esse restaurante, eu verifiquei ali naquelas placas que ficam na frente, que naquele dia o valor do rodízio estava R$ 99,90 por pessoa. Porém, no Prime, o valor do rodízio seria R$ 129,90. Então, já tinha esse valor de diferença, né? Nós escolhemos esse rodízio e aí, quando veio a conta, o valor cobrado pra gente foi diferente do que estava sendo aplicado no dia. Então, foi cobrado R$ 129,90 para 2 pessoas. Se eu não estivesse utilizando o Prime, o valor seria R$ 199 para 2 pessoas. Então, sim, gente, teve ali o desconto, mas não foi um desconto real. Foi um desconto que foi aplicado diferente. Então, eu achei que isso não foi bacana. E agora, falando do restaurante em si. Eu não gostei do rodízio, eu não gostei da qualidade dos alimentos. Não é que estavam estragados, nada disso, gente. Eu não gostei do sabor, da forma que foi preparado. Não atendeu também as minhas expectativas. E também outra coisa é que o rodízio, ele não tinha uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Não tinha muita diversidade de pratos. E quando eles vinham servir a gente, eles serviam em quantidades muito pequenas. Então, realmente não foi um lugar que me agradou. O ambiente é legal, é gostoso, fica ali na rua coberta, porém, em questão de gastronomia, assim, eu acho que ficou muito a desejar. Então, eu tive esse problema com o Prime e também não me atendeu em questão de restaurante mesmo. Antes da gente continuar, eu quero deixar muito claro que essa é só a minha opinião, gente. Pode ser que tenha muita gente que tenha ido e que tenha gostado, e eu super respeito. Uma das coisas que eu prezo aqui no canal é sempre ser sincera com a minha audiência. Então eu não vou falar que eu fui no lugar e gostei, ou vou falar que fui e não gostei para prejudicar o lugar. Eu acho que são gostos, são experiências, então às vezes o que me agrada não agrada o outro, o que agrada o outro não me agrada. Então não estou aqui para denegrir a imagem de nenhum estabelecimento. Eu só estou aqui para realmente passar a minha experiência para vocês. Vou deixar aqui ao lado para vocês a tabela que eu fiz, que aí são os valores com o Prime desses estabelecimentos e o valor sem o Prime. E também eu incluí ali o valor da assinatura que eu paguei
para que a gente tenha uma noção real aí do valor de economia, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, né? Então, o primeiro é se realmente eu achei que valeu a pena para minha viagem. Sim, gente, eu achei que valeu a pena, apesar de alguns contratempos aí que eu falei para vocês. Eu acho que vale a pena, eu acho que é uma economia que você tem, sim. Porém, eu acho que, no meu caso, eu fiquei um final de semana apenas em Gramado. E eu só escolhi utilizar ali em 4 lugares. Então, quanto mais lugares você consegue utilizar pelo Prime, e quanto mais dias de viagem, maior vai ser essa sua economia. A minha talvez não tenha sido tanta, porque eu não utilizei em tantos locais e eu não fiquei tantos dias em Gramado e Canela. Outro ponto importante, né, que eu já comentei com vocês, então só reforçando, é que o Prime ele vale por regiões. Então, cada local que você quiser utilizá-lo, você vai ter que comprar uma assinatura diferente, né? No caso, eu comprei para Gramado, Canela e região, e se eu quiser utilizar em outro lugar, São Paulo, Nordeste, eu vou ter que comprar novamente a assinatura. Outra coisa que eu já falei, então, mais uma vez reforçando, é que nós conseguimos utilizar somente uma vez o estabelecimento na assinatura. Então, Olivas de Gramado, Snowland, esse restaurante Recolté e o Café Colonial, eu não vou conseguir mais fazer a utilização usando essa minha assinatura. Eu posso utilizar todos os outros lugares, todos os outros restaurantes, porém, no caso dos restaurantes, se eu tivesse gostado e falando, nossa, quero muito voltar, não serviria com Prime, né? Ou eu teria que comprar outra assinatura para obter o desconto novamente. Um outro ponto que eu acho sempre muito importante, isso com o Prime e sem o Prime, é fazer a pesquisa dos locais que você vai querer ir, principalmente na questão de restaurante. Então, antes, pesquisa no Google, vê as avaliações, vê o que as pessoas falam, porque eu acho que isso faz total a diferença. Eu pesquiso, é uma coisa que eu tenho o costume de fazer, porém mesmo pesquisando deu ruim, né, em alguns lugares, mas é uma coisa que eu acho que é primordial, galera. Então, quero ir naquele restaurante, ver vídeo do YouTube, ver a avaliação do Google, para que vocês tenham ali uma noção, além daquela parte bonita que é mostrada ali na internet. Outra coisa muito importante é você se atentar a todas as regras de utilização. Não tem um padrão, então cada estabelecimento vai ter as suas regras. De dias, de horário, se atende em alta temporada, como que funciona, às vezes não funciona para o jantar, só para almoço. Então, às vezes a gente fica ali tão intertido na nossa viagem que a gente faz a assinatura e aí depois só que a gente vai verificar quais são as regras de utilização. Então, o que eu indico? Faça ali o seu roteiro de viagem mesmo, verifique os lugares que você quer ir e aí depois, com calma, olhe no Prime, cada restaurante, cada regra de utilização para ver se atende você e atende a sua viagem. Porque às vezes você está tão empolgado, compra a assinatura e aí quando você vai ali fazer a utilização não é possível. E no caso dos parques tem um ponto importante que, além de pesquisar, além de verificar ali a disponibilidade no Prime para sua viagem, é fazer a pesquisa diretamente no site dos lugares, porque às vezes o site também está oferecendo algum desconto. Então, para que vocês consigam ter uma economia real, não só fictícia, coloque tudo na ponta do lápis, verifique se realmente vale a pena fazer essa assinatura ou você consegue o desconto sem precisar fazer assinatura. Então, foi uma coisa que eu não fiz tanto com relação aos parques, porque eu fui apenas em 2, mas como eu falei, gente, quanto mais dias de viagem, mais economia. Então, é necessário que realmente vocês façam essas pesquisas para que vocês consigam economizar, se essa é a intenção de vocês. Eu disse para vocês que ia trazer uma outra opção que eu utilizei lá em Gramado, né? Então, vamos lá. Além do Prime, nós temos também o Duo Gourmet. O Duo é bem similar ao Prime, ele funciona basicamente nesse quesito compre um e ganhe 2, porém ele é mais focado em gastronomia, apesar que agora ele está abrindo seus leques para serviços também.
Eu utilizei em Gramado apenas uma vez, num café da manhã de hotel, no Hotel da Ara. E falando agora da minha experiência com o hotel e com o Du lá em Gramado. Eu gostei muito, desde o atendimento até o local, a comida. Realmente foi aquele café de hotel que eu estava esperando e atendeu muito as minhas expectativas. O café da manhã, no caso lá, era R$80 cada pessoa e a gente pagou o valor de R$80 para 2 pessoas. Então foi realmente, compre um e ganhe 2. É um lugar que eu gostaria de utilizar novamente. E diferente do Prime, o Du ele dá a opção de você fazer a utilização quanto você quiser dentro da assinatura que você possuir. Eles têm 2 tipos de assinatura, a semestral e a anual. O Du, diferente do Prime, ele funciona para o Brasil inteiro. Então a gente paga uma assinatura, só que a gente consegue utilizar várias vezes em vários lugares. Uma boa alternativa para quem já possui o Du também é focar ali na parte gastronômica com eles, verificar se tem a parte de hotelaria que te atende e caso não te atenda, em Gramado tem outros sites de descontos que podem atender essa parte de serviços de hotelaria, que é o Laçador de Ofertas e o Tia Ofertas. Eu não utilizei eles na minha viagem, mas eles são também bastante conhecidos. Então, se você já tem a assinatura do Du, como eu, já assinei aqui por conta de São Paulo, que eu queria conhecer mais lugares, ia nesse caso ter só ficado com o Du, focado ali a minha parte gastronômica neles e ter verificado a parte de descontos, ou diretamente com o hotel, ou por esses 2 sites que eu te falei. Para mim, eu acho que talvez valeria mais a pena. E para quem gostaria de experimentar o Du, os benefícios, ter ali uma experiência, eu vou deixar um presente especial para vocês. Eu tenho um cupom de desconto de R$30 na assinatura semestral. Então, vou deixar no link da descrição e se fizer sentido para você, será um prazer. Depois também, eu vou trazer para vocês um vídeo só explicando os benefícios, como funciona a questão do Du, né? Para que vocês consigam aí ter noção realmente se vale a pena para vocês ou se não vale, tá? Assim como eu trouxe do Prime, esse vídeo é mais focado no Prime. Depois eu vou falar só do Du. É isso. Se eu posso deixar uma dica aqui de ouro para vocês, pesquisem, faça ali as suas contas na ponta do lápis e entenda o que vale a pena para você, né? Às vezes, como eu já disse para vocês em alguns momentos do vídeo, o que faz sentido para mim não faz sentido para o outro. Então a gente precisa fazer as nossas pesquisas, os nossos roteiros. Perder não é, a gente nem perde, né? A gente ganha depois, né? Muita gente acha que tá perdendo ali tempo fazendo um monte de pesquisa, mas se você quer realmente economizar e não só economizar, ter experiências bacanas, é necessário que a gente faça essas pesquisas. E me deixa aqui nos comentários se você já conhecia o Prime, se você já conhecia o Du, como foi a experiência de vocês, vai ser um prazer fazer essa troca. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.